O novo nascimento é uma mudança radical e completa na natureza e caráter do homem. É uma obra realizada exclusivamente por Deus, pelo poder do Espírito Santo. O novo nascimento ele não pode ser experimentado ou ocorrer no interior de uma pessoa simplesmente porque ela faz parte de uma religião ou frequenta cultos de uma congregação. A observância de cerimoniais e liturgias não é evidência de que alguém foi regenerado. Só podem viver de fato o novo nascimento aqueles que entregam verdadeiramente as suas vidas a Cristo. E no vídeo de hoje nós estaremos tratando desse assunto tão importante para aqueles que querem viver uma nova vida em Cristo Jesus, que é o novo nascimento. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Gilmar Reis. Seja bem-vindo ao canal Firmado na Palavra. E como nós anunciamos no início do vídeo, hoje nós estaremos estudando o tema da lição de número 2, que é o novo nascimento. Tema que terá como base o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que está registrado lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versos de 1 ao 16. Vale lembrar que as lições bíblicas de adultos desse segundo trimestre de 2025 estão trabalhando com o tema "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E hoje estaremos trabalhando, como eu já falei, com o tema da lição de número 2, que é o novo nascimento. E com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, estaremos confirmando a regeneração como ato único, exclusivo de Deus na vida daqueles que recebem pela fé Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a palavra-chave da nossa lição é regeneração, que é um dos aspectos salvíficos realizados por Deus na vida do pecador arrependido. Nós sabemos que quando a pessoa ela é alcançada pela pregação do Evangelho da Graça e crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, recebendo-o como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa é justificada por Deus por intermédio de Jesus Cristo, tornando-se assim livre da culpa e da condenação do pecado. Ou seja, o condenado é absolvido e agora é salvo. É o que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz: "Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo." Só para nós entendermos, a justificação é um ato de livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados. E, aos olhos dele, somos considerados justos, não porque somos justos por natureza, porque por natureza nós somos pecadores, mas somos considerados aos olhos de Deus justos apenas porque nos é creditada a justiça de Jesus Cristo. E uma vez justificados, somos agora regenerados por Deus, ou seja, passamos pelo novo nascimento, que é o processo de transformação sobrenatural no interior do homem, realizado pelo poder do Espírito Santo. O salvo agora passa a fazer parte da família de Deus, pois ele é adotado como filho, passando a viver em comunhão com o Pai Celestial por intermédio do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. O texto base da nossa lição
está lá no capítulo 3 do Evangelho de João, verso 1 ao 16. Leamos os versos 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Primeira coisa que nós iremos analisar aqui é quem era Nicodemos. Nicodemos, ele era um judeu, que fazia parte dos fariseus e era membro do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal judaico, que era composto de 71 membros, 71 juízes. Ali fazia parte os saduceus, os fariseus, os principais sacerdotes e escribas. E Nicodemos, como nós já falamos, fazia parte dos fariseus, que era um grupo político religioso, e fazia resistência religiosa ao pensamento helenista. Era contra a ocupação romana e também ao culto pagão em Jerusalém. Os fariseus, eles se empenhavam, eles tinham uma preocupação em garantir que o povo se mantivesse fiéis às leis de Moisés estabelecidas por Deus. Eles criam na imortalidade da alma, criam na ressurreição do corpo e na existência do espírito do homem. O nome fariseu, mesmo ainda estando em discussão a sua origem, significa separado ou separatista. E muito provavelmente esse grupo recebeu essa alcunha justamente porque eles buscavam viver separados do meio do povo. É interessante que, apesar de todos os embates que entre Jesus e os fariseus que são registrados nos evangelhos, nós vamos encontrar aqui em João capítulo 3, um fariseu indo ter com Jesus, um encontro com Jesus, amigavelmente, pacífico, e isso à noite. O texto bíblico, ele nos diz que Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite, mas não nos diz o motivo pelo qual Nicodemos ele escolheu esse horário. Existem aí as especulações dos estudiosos. Alguns dizem que ele teria escolhido esse horário porque era costume que mestres eles se reunissem ao anoitecer para conversar, ao frescor da noite. Além disso, Nicodemos possivelmente escolheu esse horário porque durante o dia, devido às multidões que seguiam Jesus, que cercavam Jesus, havia uma impossibilidade de que alguém pudesse ter uma conversa particular, mais reservada com o mestre. Entretanto, existe a maioria dos estudiosos, com os quais nós fazemos coro, que entendem que, na verdade, Nicodemos ele procurou encontrar com Jesus à noite para se reservar dos olhares públicos, pois era muito perigoso que um homem na sua posição demonstrasse interesse pelos ensinos de Jesus. Era muito perigoso que um fariseu, um membro do Sinédrio, ele fosse visto conversando com Jesus. Haja vista que quem presidia o Sinédrio era o sumo sacerdote, que no caso ali era Caifás. E nós sabemos que Caifás tinha na pessoa de Jesus um impostor, alguém que ameaçava a sua posição de poder e autoridade sobre o povo. Então, era perigoso que alguém demonstrasse, no caso Nicodemos, como ali membro do Sinédrio, um fariseu, demonstrasse que estava atraído, que tinha interesse pelos ensinos em conversar com Jesus
para entender mais sobre os seus ensinos. Então ele procurou um momento mais reservado, né? Um horário em que ele não estivesse sob os olhares das pessoas, para então buscar entender quem era Jesus e os seus ensinos. Mas deixando as especulações à parte, o mais importante aqui é nós vermos que quando Nicodemos encontra Jesus e faz ali a sua primeira fala, né, chamando-o de Rabi, o que denota que ele tinha um respeito por Jesus e o reconhecia como mestre, e expressa também a convicção de que compreendia que ele era um enviado de Deus, porque, como ele mesmo disse, ninguém poderia fazer aqueles sinais, né, os milagres, se Deus não estivesse com ele. Jesus, ele não se impressiona com os elogios de Nicodemos, muito menos ele leva adiante a conversa, o assunto sobre os seus sinais e milagres. Mas nós vamos ver que abruptamente Jesus ele desvia o foco da conversa para a real necessidade de Nicodemos, que era entender e experimentar um novo nascimento. É interessante que quando nós lemos o capítulo anterior, capítulo 2, versículo 25, lá está dizendo que não era necessário que ninguém dissesse a Jesus ou testificasse sobre o homem para Jesus, porque Jesus ele bem sabia o que havia no homem. Jesus ele conhecia, ele ia além das palavras, ele conhecia o íntimo de Nicodemos e qual era realmente a sua verdadeira intenção e necessidade quando foi ter com ele. É o que nós podemos inferir no versículo 3, né? Quando ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala essas palavras para Nicodemos, nós vamos ver que Nicodemos ele não compreende de que natureza era o novo nascimento que Jesus estava falando. E aí ele faz a seguinte pergunta: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Veja que sua mente natural, finita, só consegue conceber o fato de que Jesus poderia estar afirmando que um homem maduro, um homem velho, né, de uma determinada idade como ele, pudesse entrar novamente no ventre da mãe e nascer. E Jesus, percebendo isso, de forma mais didática, responde a ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, nascer da água e do Espírito. O que Jesus estava aqui dizendo com essa afirmação? Existem várias interpretações dessa frase de Jesus. Primeiro, a crítica dos liberais, que afirmam que nos textos mais antigos essa expressão água e espírito não são encontrados. Isso teria sido um acréscimo que teria ocorrido durante a história do cristianismo. Existem aqueles que dizem que quando Jesus está falando sobre nascer da água e do Espírito, está se referindo aqui a dois nascimentos. O nascimento da água, que seria o nascimento natural, e aqui a água faz referência ao líquido amniótico que é derramado no momento em que a bolsa estoura, no momento do trabalho de parto. Aqui seria o nascimento natural. E o nascimento do Espírito, que é quando Deus ele opera
né, a transformação interior na vida do homem pelo poder do Espírito Santo. Existem aqueles que defendem que o nascer da água se refere ao batismo nas águas, e o nascer do Espírito é a nova vida que ele agora irá levar, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É preciso lembrar que o batismo ele é uma ordenança de Jesus Cristo e não pode ser negligenciada. É uma ordem de Jesus Cristo. E todo verdadeiro salvo, ele anseia ser batizado nas águas. Entretanto, o batismo nas águas, ele não tem efeito regenerador, não. Até porque o batismo nas águas é um testemunho público que o salvo dá daquilo que já aconteceu, a sua morte e ressurreição com Cristo, é a sua identificação com o seu Salvador. Então, o batismo da água, nas águas, ele não tem um poder regenerador, não. Então, o que seria o nascer da água e do Espírito? O que então Jesus estava dizendo quando ele disse: é necessário nascer da água e do Espírito? Observem que Jesus está conversando com um mestre da lei, Nicodemos, como nós já falamos, Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei, que conhecia bastante a Torá, a Tanakh, que para nós é o Antigo Testamento. É tanto que, quando no verso 9, Nicodemos, ele ali continuando sem entender de que natureza era esse novo nascimento, e faz a seguinte pergunta a Jesus: como pode ser isso? Jesus retruca dizendo: tu és mestre em Israel e não sabes isso? O que é que está implícito aqui nas palavras de Jesus? Nicodemos, você conhece as Escrituras, ensina as Escrituras e não compreende o que ensinas? Aí alguém pode dizer: mas por que esperar que Nicodemos compreendesse aquilo que Jesus estava dizendo para ele? Simplesmente porque Jesus estava usando uma linguagem do Antigo Testamento, onde os termos água e espírito são mais precisos e conhecidos para falar de transformação interior. Basta você ver passagens como Isaías capítulo 32, versículo 15 e 44, versículo 3. E uma passagem emblemática que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versos 25 ao 27, que diz assim: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja que a ação é inteiramente exclusiva de Deus. A regeneração, o novo nascimento, é de ordem sobrenatural. Ele provém do alto. É interessante que Jesus, quando ele fala sobre novo nascimento, ele utiliza o termo grego anoten, que significa nascer do alto, nascer de cima. Portanto, nascer da água e do Espírito refere-se a um único nascimento. Nós temos aqui na expressão uma endíade, que é uma figura de linguagem que usa duas palavras diferentes
para designar uma única coisa. Uma outra observação que nós vemos aqui é que a expressão nascer da água e do Espírito está em paralelo com nascer de novo. Está em situação de equivalência, o que indica que aqui está evocando um único nascimento. E é sobre esse nascimento que provém do alto, que só Deus ele pode operar na vida do homem, que Jesus está falando a Nicodemos. Sem a purificação da alma, operada pelo Espírito Santo de Deus por intermédio da palavra, ninguém pode entrar no reino de Deus. É interessante que a água, que é um símbolo do Espírito Santo, ela também, em várias partes da Bíblia, ela simboliza a palavra de Deus, que lava e purifica o homem. Veja o que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Em Tiago, nós lemos que, pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Em várias passagens da Bíblia, a água, que pode simbolizar também a palavra de Deus, está estritamente ligada com o Espírito Santo. A água significando purificação, limpeza, e o Espírito Santo retratando a transformação radical do coração do homem, que capacita-o a seguir Cristo integralmente. Então, o novo nascimento é uma ação do Espírito Santo purificadora, transformadora no interior do homem através da palavra. E a comparação que Jesus ele faz do vento com a obra do Espírito Santo nos ensina que, apesar de por vezes nós não conseguirmos entender nem mesmo explicar essa obra transformadora do Espírito Santo na nossa vida, nós podemos claramente sentir e ver os seus efeitos. E isso é maravilhoso, porque o vento, ele sopra onde quer, e nós não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai, mas podemos senti-lo. Da mesma forma, nós não podemos compreender nem explicar de forma perfeita essa obra transformadora que o Espírito Santo realiza no interior do homem, esse poder regenerador que ele faz na vida do homem. Mas podemos sim dar testemunho dos seus efeitos, porque podemos senti-los e ver a transformação radical operada em nossas vidas. Muito bem, queridos, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero ter contribuído com subsídios aqui para você que é professor de Escola Bíblica Dominical e que vai lecionar essa lição de número 2. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos, deixe aí o seu like e, se desejar, também se inscreva aqui no nosso canal. Que Deus continue abençoando a você, seu ministério, sua família, e até a próxima lição.